Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo quero falar com você sobre esse termo maravilhoso e muito importante na nossa vida, que é o tema gratidão. Eu espero que você goste. Já aproveita, já deixa o seu like aí no vídeo, já se inscreva se você não é inscrito para que você possa receber os próximos vídeos de primeira mão e não perca nada. Ative também as notificações para não deixar passar batido nadinha, porque tem muito conteúdo rico para poder sair por aqui. Bora lá? Então, fofuras, vamos falar sobre esse termo gratidão, esse termo maravilhoso, o ser grato, né? Saber agradecer, saber reconhecer aquilo que de bom nós temos. Como vocês sabem, eu sou cristã, então eu vou falar desse tema muito voltado à gratidão no sentido do contexto cristão mesmo, tá bom? Eu aprendi a aplicar a gratidão na minha vida, já tem a média aí mais ou menos de uns 4 anos, por uma fase que eu tive de evolução, de melhoria, de um encontro, um relacionamento mais forte com Deus, e aí eu aprendi com a minha amiga a aplicar mais a gratidão, a ser mais grato, porque o ser humano tende a ser ingrato, né? Na verdade não tende a ser, o ser humano é, né, basicamente ingrato. Nós temos uma realidade tão incrível, né? O Senhor, quando criou o mundo, ele pensou nos mínimos detalhes, né? Dos cílios dos nossos olhos, da proteção dos pelinhos que a gente tem dentro do nariz, a cada célula do nosso corpo, a funcionalidade de tudo que a gente tem, ao externo, natureza, alimentos, animais. Olha a quantidade de espécies de animais que nós temos, olha a quantidade de cores que nós temos, as possibilidades de cores que nós temos quando a gente mistura uma e outra, a infinidade de tons que a gente pode ter. Olha a natureza como é riquíssima de detalhes, de opções, de variedades, né? Tanto nas plantinhas quanto os animais. E o ser humano, né? A quantidade de seres humanos que existem, e nenhum é igual, todos são diferentes, são únicos, nós somos únicos. E o Senhor nos conhece do início ao fim, da pontinha do fio de cabelo até a pontinha da unha do pé. Somos únicos, Ele nos fez distintos, né? Não tem ninguém igual a nós. A pessoa pode ter alguém parecido, ser gêmeos e tudo, mas não existe ninguém igual a você, igual a mim. E é tão perfeita a criação que nós temos tudo, temos estrutura para tudo, para evoluir, para crescer, para melhorar, para se desenvolver, para viver bem, viver com abundância, mas nós a todo momento somos ingratos, não sabemos agradecer pelo simples fato de podermos respirar, pelo simples fato de podermos ouvir, falar, de poder acordar mais um dia, pelo simples fato da chuva estar caindo e molhando o solo, fazendo o processo, cumprindo o objetivo dela na terra. O Senhor nos deu tudo e nós não sabemos agradecer. E aí eu aprendi a ser mais grata, porque eu era uma pessoa que acabava murmurando muito, porque eu reclamava muito, era muito reclamona, não sabia visualizar a importância disso, de agradecer. E quando eu mudei essa ideia de reclamar para o agradecer, a minha vida mudou muito. E é falta de conhecimento mesmo, falta de fé, muitas vezes, né? A gente se deixa cair ali na rotina, nos problemas, e fica enfraquecido espiritualmente e acaba caindo nesse tipo de coisa. Então, eu aprendi a ser mais grata, né? Hoje eu tenho aqui um caderno que eu utilizo aqui, vou até fazer uma capa para ele que eu não fiz ainda. Esse caderninho aqui, eu anoto os meus pontos de gratidão todos os dias. Essa semana, esses dias, eu até atrasei um pouquinho, que na demanda eu não consegui finalizar alguns aqui, mas eu anoto todo dia os motivos que eu tenho para agradecer. Vou fazer uma capa para ele, igual eu fiz aqui na minha Bíblia, e eu anoto todos os dias os motivos que eu tenho para agradecer. O que eu tenho para agradecer do dia, o que houve no meu dia, além de tudo, né, que eu já tenho, por amanhecer mais uma vez, por poder, pela minha família, pela saúde, pelo alimento. São coisas rotineiras que nós temos, mas pelos acontecimentos daquele dia também, pelas vendas que eu fiz, pelo cliente novo que eu recebi, pela pessoa nova que eu conheci, por ter conquistado tal coisa, por ter conseguido pagar tal conta. Eu anoto. É uma forma de trazer, né, a realidade, ao dia a dia, coisas que às vezes passam batido, porque nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas se a gente não cuidar, a gente acaba reclamando mais. Reclama que está calor, reclama se está chovendo, reclama se está frio, reclama se está seco, reclama se já amanheceu, se já anoiteceu, se não deu para fazer tudo, se fez tudo, mas está cansado, sabe? É muita reclamação, é muita murmuração, e o Senhor não se alegra com isso, né? É muita ingratidão vindo do ser humano. Então, quando a gente aprende a ser grato, a gente passa a dar mais valor àquilo que nós temos, que nós recebemos, né? Um pai e uma mãe, quando faz algo para o filho e o filho não agradece,
eles se sentem frustrados, né? Pensam, nossa, que ingrato que você é, me dediquei tanto, fiz tanto, isso aí, e você não reconhece. Imagina como o pai sente em relação a nós, né? Criou isso tudo perfeitamente, de uma forma, assim, extraordinária, que está além do nosso entendimento. Há coisas que o ser humano não vai nem ver, nem descobrir, nem conhecer, de tamanha grandeza, né? De tão extraordinário que é a criação de Deus, vai muito além do nosso entendimento, do nosso alcance. Ainda que nós tenhamos tanta... ainda que nós possamos, né, desfrutar e absorver tanto, mas ainda assim vai muito além, porque ele é maravilhoso, né? Ele não há palavras para descrever a grandeza de Deus. E ainda assim, com tudo isso que nós temos, a gente tem tudo que a gente precisa. Ainda assim, nós somos ingratos, nos mínimos aos gigantescos detalhes, né? Como pessoas boas, nós ainda somos ingratos no dia a dia, em tudo que a gente não sabe reconhecer. E tem aquelas pessoas ruins que ainda são pior, né? Que tudo ainda é pouco, ambição, violência, maldade, etc. Mas falando dentro da nossa realidade aqui, de pessoas comuns, de pessoas boas, do dia a dia, você já parou para poder agradecer a Deus pelo ar que você está respirando hoje, pelo alimento que está na sua mesa, pela venda que você fez, pelo produto que você adquiriu para a sua casa, para o seu negócio, pela evolução, né, que você tem, pela pessoa diferente que você é hoje, da qual você era há um mês atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás, né? São coisas que a gente tem que trazer à tona e agradecer mais. Quando a gente começa a agradecer mais, a ver com mais positividade a vida, a gente começa a ter mais estrutura para lidar com os desafios. Não que a gente não vai ter desafios. É igual quando a pessoa fala assim, mas você é tão fiel a Deus, tão crente, né? Você é tão crente e tem esse tipo de dificuldade, de problemas. Não é que a gente não vai ter, não. A gente só vê de uma forma diferente, lida de uma forma diferente. E de qualquer modo, ainda que a gente fraqueje ali naquele momento, nós somos seres humanos. Não quer dizer que você tem problemas que você não tem fé, que você não... né? Não tem lógica. Mas você sabe lidar, você aprende a lidar de uma forma diferente. Ao invés de buscar Deus por último, você busca Ele primeiro, né? Ao invés de focar no problema, você foca em tentar resolver, foca na solução. É evolução mesmo, né? Quando você muda a sua mente, você muda muita coisa. Você muda o jeito de se vestir, de se comportar, de falar, de ver as coisas, né? De agir. Você muda muita coisa. Então, desde que seja uma mudança para melhor, né? É muito válido. E no caso, quando você aprende a ser grato, você passa a dar valor às mínimas coisas. Você reclama menos, você se corrige mais. Na hora que você sente que você vai reclamar, você fala, opa, vou reclamar, não preciso de reclamar. E aí você começa a ver as coisas de uma forma mais satisfatória, com mais qualidade, mais gratificante, né? Então, que a gente possa parar para ver, de fato, o valor que as coisas têm, a dar valor, de fato, para aquilo que a gente já tem, para que a gente mereça o que a gente tem para receber ainda, que a gente seja mais grato a Deus, principalmente por tudo que Ele fez, aquilo que Ele faz e que Ele fará por nós também, ser mais grato pelo cônjuge que a gente tem, pelos filhos que a gente tem, pela habilidade que a gente pode desenvolver, pelo conhecimento que a gente está buscando, pelos recursos que tem hoje, facilidade que você tem de pagar uma conta direto da sua casa sem precisar ir ao banco, pela facilidade que você tem de ter uma internet acessível em casa, de ter uma rede de esgoto feita, coisa que muita gente não tem, né? De ter uma água caindo do chuveiro quentinha na sua casa, coisa que muita gente não tem. Então é ser grato pelas mínimas coisas que fazem o contexto todo ser grandioso. É isso na nossa vida pessoal e também no nosso negócio. É saber agradecer pelas clientes que chegam, pelaquela pessoa que compartilhou o seu trabalho, pelaquela cliente que te indicou, pelaquela cliente que trouxe até um desafio para você, mas que você aprendeu com aquilo ali, que você vai ser diferente no próximo, pelaquela peça que você teve a oportunidade de desenvolver, de evoluir, de crescer, pelo valor que você está agregando ao seu trabalho, pelo conhecimento, pela pessoa que está lá gravando um vídeo e que te edificou, que te fez abrir, que abriu a sua mente de alguma forma, por um curso que você pode fazer. São tantas coisas que a gente tem para agradecer. Quando a gente entende isso, aprende a ser de fato grato, a gente começa a colher frutos que a gente nem imaginava. Não pela busca do resultado, mas é porque é natural. Que a gente começa a ver as coisas de uma forma mais gostosa, mais prazerosa, mais feliz. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre esse tema. É muito importante que a gente tenha entendimento do quão valioso é ser grato e que a gente aplique isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, tudo que a gente fizer, né? Saber agradecer ao final do dia pelo dia que teve, saber agradecer no início do dia por tudo que tem, saber agradecer por ir, por voltar, pelo trabalho, por isso, por aquilo, é muito importante. Então, se você gostar da ideia, aplique aí, crie seu caderninho da gratidão, se você não quiser também dedicar um tempo a isso, mas ao longo do seu dia agradeça. Quando você se pegar
reclamando, murmurando ou imaginando algo assim ruim, já muda para o lado positivo, já pensa diferente, que a tendência é que as coisas possam evoluir. Eu espero que você aplique, faça diferença aí no seu dia a dia, na sua rotina, e se você tiver resultados aí já imediatos, já volta aqui e me conta, deixa nos comentários aí, vai ser uma alegria para mim poder saber e participar também da sua evolução. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Tem muito conteúdo maravilhoso para poder sair por aqui. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!